E o tema de hoje do Jornada Compliance é um tema um pouquinho mais complexo em termos de compliance, né? O tema de hoje é, em caso de responsabilização administrativa e civil, será que o santo compliance ajuda? Bom, eu sou Erika Lamu, esse é mais um episódio do Jornada Compliance, e aqui eu vou ajudar você a sair do conhecimento, do absoluto zero de conhecimento na área de compliance, até ganhos de R$ 7.700 mensais, que vão te dar uma renda anual de R$ 100 mil, tá? Com o conhecimento do compliance na prática, aplicando o compliance na prática. Mas o que é essa questão de responsabilização administrativa? Será que o santo compliance pode ajudar? Não pode? Bom, primeiro a gente precisa fazer alguns alinhamentos, né? Você pode ter entrado agora, estar me assistindo pela primeira vez e pode estar pensando o seguinte, poxa, o que é compliance, né? Deixa eu aprender aqui um pouquinho sobre isso. Então, compliance é um conjunto de técnicas e processos que ajudam as empresas a implantar a cultura da integridade, a atuar com base na cultura da integridade e também a trabalhar a questão da conformidade legal, atuar de acordo com as leis daquele segmento ou setor de atuação da empresa. Então, isso tudo a empresa, o compliance faz aliado à prevenção de riscos, tá? Então, explicando de outra forma, se compliance fosse uma expressão matemática, que expressão seria essa? Seria compliance igual a cultura da integridade mais conformidade legal menos riscos, justamente porque se quer evitar os riscos. Se trabalha com alguns controles com o intuito de evitar os riscos, porque é sempre mais barato prevenir do que remediar, tá? Depois que aquilo se concretiza, aquela situação se materializa, aquele risco, vai ser muito mais caro para a empresa. E aí, falando um pouquinho da área de compliance, né? Que eu defini o que é compliance, mas o que a área de compliance faz? A área de compliance, ela é responsável por implantar o programa de integridade nas empresas. E se você quiser saber mais alguns detalhes sobre o programa de integridade, ele possui 10 pilares e tem uma série gravada aqui no YouTube e também no GTV, chamada Os 10 Pilares do Programa de Integridade, tá? E, ao final, além disso, você pode acessar essa série para aprender um pouco mais sobre o programa de integridade e, ao final dessa live, a gente vai estar disponibilizando um link para vocês baixarem um e-book sobre o terceiro pilar do programa de integridade, tá? Então, falando um pouquinho da lei de corrupção, né? Então, você já sabe o que é compliance, você já sabe o que é que a área de compliance faz e você já tem uma noção do programa de integridade. Então, agora a gente precisa falar um pouquinho de lei anticorrupção para poder chegar nessa questão da responsabilização administrativa e civil. A lei anticorrupção é uma lei que ela foi criada com o intuito de trabalhar justamente a questão de responsabilizar, colocar a responsabilidade nas empresas em relação à responsabilidade administrativa e civil para aquelas empresas que cometam atos lesivos à administração pública, principalmente no que diz respeito à corrupção. Então, se a empresa ela cometeu algum ato que prejudicou a administração pública, que deu prejuízo e esse ato foi relacionado à corrupção, a lei anticorrupção vem justamente para evitar esse tipo de situação e dizer como é que a administração deve agir nesse tipo de caso, né? Como é que a administração pública federal especificamente reage em casos como esse, tá? E interessante saber o seguinte, a administração pública, a lei anticorrupção, apesar dela trabalhar a responsabilização administrativa e civil, ela não exclui a responsabilidade individual dos diretores das empresas. Ou seja, a empresa que cometeu um ato de corrupção, ela pode ser punida, mas também os diretores podem ser punidos individualmente, na medida da sua participação naquele ato de corrupção que causou prejuízo à administração pública, tá? Então, é aquilo, essa responsabilidade da pessoa jurídica e da pessoa física, diretor, são vistas de forma independente pela lei anticorrupção, certo? E o que acontece? Quando a gente fala nessa questão da penalização, você precisa ter em mente uma coisa. Se for confirmado que
aquele determinado ato de corrupção, ele causou dano à administração pública, tem 2 tipos de sanções previstas pela lei anticorrupção. O primeiro tipo é multa, e o segundo tipo é a publicação da condenação, da decisão da condenação desse ato no site da empresa ou em outros meios de comunicação, como, por exemplo, jornais e revistas. Tá? Sobre a multa, ela tem uma variação, né? Ela pode variar de 0,1% a 20% do faturamento bruto da empresa, ou seja, de tudo que a empresa teve de entradas de recursos naquele ano. Que ano? No ano anterior ao ano em que se verificou que teve aquele ato de corrupção e que foi instaurado o processo, tá? Então, por exemplo, se o ato de corrupção foi em 2015, se o processo começou em 2020, então é em relação ao ano de 2019, é o faturamento de 2019. Por quê? Porque o processo surgiu, né, foi criado em 2020. Então, pega o ano anterior, tá? O anterior ao processo e não necessariamente anterior ao ato em si, né? Quando aconteceu aquele ato de corrupção propriamente dita. E uma outra coisa importante também é que desse faturamento bruto se excluem os tributos, porque imagina, se antes de retirar os tributos, antes de aplicar a multa, você vai pagar multa em cima de imposto, né? Não seria correto. Então, quando essa lei foi criada, eles pensaram nisso, então o faturamento bruto menos os impostos, né? E aí sim é feita a aplicação dessa multa. E é interessante que eles até colocam o seguinte: nos casos onde não for possível calcular o faturamento bruto da empresa, esse valor de multa pode variar de 6 mil a 60 milhões de reais. Mas você diz, como assim não seja possível? Porque, às vezes, há situações em que é identificado o ato de corrupção, a fraude, enfim, o dano realmente à administração pública, mas a empresa que está envolvida, às vezes, ela faz uma confusão patrimonial, né? Misturando empresas, enfim, isso foi dessa, de modo que não seja possível fazer esse cálculo. Então, quando não é possível fazer esse cálculo, há uma série de regras e critérios para considerar o valor, ponderar um valor específico que seja entre 6 mil e 60 milhões de reais. Tá? Aí, só um parêntese para falar um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que muita gente está começando a aprender agora. A Lei Geral de Proteção de Dados, tem gente que está apavorada porque as multas podem ser até 50 milhões. E muita empresa não liga muito para a lei de corrupção federal. Só que observe, além de 60 milhões da lei de corrupção ser maior que os 50 milhões da LGPD, esse cálculo da LGPD é para uma empresa que fature bilhões, tá? Você só chega a esse cálculo de 50 milhões, esse valor, para um faturamento de bilhão. Já na lei de corrupção, não. Além de já estar escrito o valor de 60 milhões, há também uma situação que a gente viu muito no caso, por exemplo, da JF, né? Nos acordos de leniência. Os acordos de leniência não têm limite. Então, o acordo de leniência da JF Friboi foi de um pouquinho mais de 10 bilhões de reais. Então, você vê que, às vezes, as empresas elas não ficam atentas a essa questão de possíveis impactos da lei de corrupção, pensando o seguinte: não, mas a gente trabalha de forma correta. Beleza, massa, ótimo, maravilha, fico muito feliz. Mas será que você pode colocar a mão no fogo? Você, empresário, será que você pode colocar a mão no fogo por todos os seus funcionários? Será, por exemplo, que não tem uma maçãzinha podre que pode colocar tudo a perder, que de repente, para bater uma meta, pagou propina para um agente público, e de repente isso meio que virou um ciclo vicioso, e aí depois rolou aí um desvio de dinheiro, enfim, você não sabe, né? Então, justamente por não saber, que tem que se ter esse cuidado, né? Só lembrando que, já que a gente falou de acordo de leniência, o acordo de leniência ele tem um peso forte, ele foi bastante detalhado na lei de corrupção, e por conta dele é possível reduzir até 2/3 da multa a ser aplicada em caso de confirmação de dano à administração pública, tá? E note que o seguinte, a gente fala de
no caso da multa, né? O tema de hoje do Santo Compliance, se dá para fazer redução? Dá. Pode ser reduzido de 1% até 4% do faturamento bruto da empresa, da pessoa jurídica, né? Se ela comprovar que possui um programa de integridade, tá? Só lembrando, esse programa de integridade, ele precisa ser efetivo, ou seja, não é para inglês ver, não é um programa de integridade que seja só para constar, né? Ele tem que ser um programa que realmente funcione e não tenha aquele intuito de apenas para dizer que tem, né? Mas quando você vai checar, até tem um canal de denúncia, só que nenhuma denúncia nunca foi investigada. Ou então, tem o código de conduta, tem políticas que faz mais de 5 anos, ou mais de 2 anos que não foi revisada. Então, tem uma série de detalhes que são abordados no decreto que regulamenta a lei de corrupção, tá? E é interessante observar mais um detalhe. Quando a gente fala numa redução de 1% a 4%, não é na redução da multa, é na redução do faturamento bruto que é usado como cálculo, que é usado como parâmetro, né, como base de cálculo realmente para a multa, tá? Porque tem gente que faz confusão e aí eu gosto de reforçar exatamente o que é, né? Então, aquilo, por mais que a empresa ela age de forma correta, ela age de forma íntegra, ela nunca sabe se tem alguma maçãzinha podre, né? Se tem algum funcionário que seja desonesto. Então, além dos diversos ganhos que o compliance traz, por conta da implantação justamente do programa de integridade, por prezar pela conformidade legal, né? Por atuar com controles internos que vão ajudar a empresa na prevenção de riscos, o programa de integridade, por isso que eu brinquei, que é o Santo Compliance ajuda até na redução de multas, caso a empresa venha a ser penalizada por conta justamente de algum dano cometido relacionado à corrupção, né? Algum ato de corrupção cometido por algum de seus funcionários sem autorização da empresa, tá? Então, até nisso, o Santo Compliance ajuda, porque se tiver um programa de compliance efetivo, ele vai servir como atenuante em relação à aplicação das multas, tá? E é importante ter isso em mente. E aí, falando de 1%, faturamento e tal, pode não ficar muito claro, então vamos trazer um exemplo de cálculo realmente para você entender qual é o impacto disso, tá? Poxa, se o compliance, por meio do programa de integridade, pode atenuar as multas, enquanto seria mais ou menos, a gente está falando de que montante, compensa, não compensa. Vamos tomar como exemplo uma empresa que tem um faturamento de R$1 milhão, tá? Só para facilitar a conta. E que tenha tido o percentual de multa de 20%. Estou colocando o pior cenário, tá? Já que é de 0,1 a 20%, vamos colocar o pior cenário, 20%. Então, quanto é 20% de R$1 milhão? R$200 mil. Beleza. Se essa empresa ela possui um programa de integridade, o que é que vai acontecer, né? Tomando também como base o percentual de redução, que varia de 1% a 4%, considerando também o maior percentual, que é um percentual de cálculo de 4%, o cálculo seria o quê? 1 milhão, que é o faturamento. Lembra que esse percentual é aplicado ao faturamento, tá? A redução da multa, o fator atenuante da multa é em cima do faturamento, e não da multa em si. Então, 1 milhão menos 4%, quanto é? 960 mil. Então, 20% vezes 960 mil vai dar R$192 mil, certo? E aí você pode dizer assim, poxa, Érica, mas esse trabalho todo, né, que eu tive para reduzir a multa de 200 mil para 192 mil, então, uma redução só de R$8 mil, aí vamos fazer uma outra conta, né? Porque é o seguinte, eu usei como exemplo o faturamento de 1 milhão realmente para facilitar o cálculo. Mas faturamento de 1 milhão é para empresa de pequeno porte. Então, se não me engano, vai até 3,5, mais ou menos, ou é 3,200, empresa de pequeno porte. Só para também você ter uma noção melhor dos números.
Se ao invés de um faturamento de 1 milhão, for um faturamento de 10 milhões, o faturamento bruto da empresa, tirando, né, os impostos. Então, ao invés de 8 mil, vai ser 8 mil vezes 10, 80 mil reais. Isso já paga a implantação do programa de integridade da empresa. Já livra isso daí, né? Se ao invés de 10 milhões forem 100 milhões, aí, ao invés de 80, já vai ser 800 mil reais. Compensa ou não compensa? Compensa. Lógico, varia de empresa para empresa, essa coisa toda. O próprio custo do programa de integridade varia, claro, de empresa para empresa, depende do porte da empresa, depende de uma série de questões, né? Mas é importante você ter em mente, porque aquilo, às vezes, isso pode ser olhado assim, não, mas né, isso aí não é tão relevante, não é tão importante. Vamos falar de caso concreto, tá? Em outubro do ano passado, o que é que aconteceu? Não sei se vocês chegaram a ver, que saiu nos jornais. Aquela rede de restaurantes, né? A Madeiro, juntamente com a Vivo, elas foram penalizadas por se envolverem em atos lesivos à administração pública, em atos de corrupção envolvendo agentes públicos, e foi aplicada, elas foram realmente penalizadas, né, foi constatado, foi confirmado que houve o ato lesivo, e as duas tiveram que colocar em seus sites essa decisão, né, sobre a penalidade, e que eles tinham cometido esse ato de corrupção. E o que foi que aconteceu? No caso do Madeiro, a multa, lembra que eu estava dando os exemplos agora? Pronto. A multa do Madeiro foi de R$ 442.600. Já no caso da Vivo, foi bem maior. Foi de R$ 45.747.000. Então, observem, né? E são empresas que, pelo menos em tese, possuem programa de integridade. Inclusive, algumas delas, eu li uma matéria que saiu na Folha, disseram que estavam aprimorando seus controles, seu programa de integridade e tudo mais. Só que é aquilo, né? Precisa ser efetivo. Eu não cheguei realmente a pesquisar a decisão para ver se teve algum tipo de atenuante de multa, mas é importante que vocês entendam, façam associação disso com a vida real. Porque falando, reduz multa e tal, não sei o quê, ok. Caso prático, Madeiro e Vivo. A Érica são grandes empresas. Mas se eu falar de empresas, por exemplo, que sejam daqui de Pernambuco, talvez você não conheça, não sei de onde você está me assistindo, né? Então, é importante ter isso em mente, porque às vezes a gente acha que é uma coisa muito distante de acontecer, muito distante do contexto da gente, muito fora do contexto da gente, quando na verdade não é, né? E aí o que acontece? Tem gente que pode pegar esse discurso da multa e vai tentar levar para o dono da empresa, né? E aí diz assim, que se tiver algum escândalo de corrupção, já vai ser um atenuante. E tudo é forma de falar, né? Observe que a depender da forma que essa pessoa falar isso para esse dono da empresa, ele pode ter como insulto, ele pode dizer, peraí, você está querendo dizer o quê? Que a minha empresa é corrupta? Ou então que se há corrupção na minha empresa é porque partiu de mim que sou o dono, então você está querendo dizer que eu sou corrupto? E daí já surge uma demissão, a depender de como seja esse dono da empresa, né? Então, a forma como você faz, a forma como você fala, faz toda a diferença. Então, você pode falar em redução da multa? Pode, mas que isso seja uma parte do seu discurso, né? Você começa falando de outras questões, só então, depois você poder falar disso. Um investimento bem empregado, Nogueira está dizendo, vai garantir conformidade nas operações e processos. Perfeito, Nogueira, perfeito. E é aquilo, esses exemplos que eu trouxe para cá de cálculo, eles muitas vezes sofrem uma variação muito grande, porque é aquilo, o valor pode variar de 0,1% a 20%. E aí a empresa faz assim, não, mas é muito caro. Muito mais caro é você não ter o compliance. É uma coisa que eu vou até trazer algum vídeo falando sobre isso. Porque se diz o seguinte, compliance custa caro. Ok, vamos para a ponta do lápis, né? Quais são os ganhos que o compliance traz? Tem muito mais ganhos. E aí é aquilo, a gente precisa entender e precisa
é, é, assimilar essa questão de que as empresas, elas não são 100% corruptas. Não é porque a gente está vendo, é porque notícia ruim vende, né, minha gente? Vende jornal. Eu estava vendo hoje no Insta aquele perfil lá do Bom das Coisas. E aí foi feita uma entrevista com eles na TV, foi muito bacana. Porque eles disseram justamente o quê? Que estavam cansados de ver só notícia ruim. E aí o que é que acontece? Não é que é só notícia ruim, é que muitas vezes aquelas pessoas boas estão caladinhas. É aquilo, muitas vezes se faz o bem caladinho, você não precisa estar botando no jornal que você está fazendo uma caridade, uma doação, um gesto bacana, né? E aí, o que vai para o jornal geralmente são as coisas ruins, porque infelizmente é da natureza humana a gente perceber, a gente ficar mais chocado com a notícia ruim do que com a notícia boa, a gente pode até se emocionar. Mas, estatisticamente falando, vende mais jornal notícia ruim. Então, tem hora que a gente vai assistir o jornal e é só. Ah, sou o Richard. Oi, Richard, tudo bom? Tá como Nogueira aqui. E às vezes, quando a gente vai ver no jornal, a gente só vê notícia ruim, só que na verdade é aquilo, a gente precisa também começar a dar valor para as notícias boas e para as coisas boas que acontecem. Então, é aquilo não é que a maioria das empresas é corrupta, não. Só que os casos que vêm à tona são os casos de corrupção. Imagina, saindo na matéria da Folha de São Paulo. A empresa X pagou todos os seus impostos no ano passado. Você vai dizer, fez mais que a obrigação. É uma notícia boa? Não deixa de ser. Cumprir com a obrigação. Ok, não sonegou imposto, mas não vende jornal. É diferente, por exemplo, de dizer a empresa tal está sendo investigada pela Receita Federal porque sonegou o imposto. Aí a gente dizer, eita, olha só que bandida, a empresa tão grande. É assim, é natural, né? E aí é aquilo, a gente tem que perceber que realmente é um bom investimento, como o Richard comentou, e as empresas precisam perceber isso, né? E você que tem interesse pela área de compliance, ou que, poxa, eu estou conhecendo agora o compliance, me fala um pouquinho mais, ela é uma área que tem muito a crescer no Brasil, porque apesar dela ter cerca de 15 anos, e aí no Brasil ela começou por iniciativa das instituições financeiras, né, dos bancos, justamente por quê? Porque é uma instituição que cuida do dinheiro alheio e tem muita situação de lavagem de dinheiro, né, às vezes até de corrupção entre países envolvendo os bancos, questão de, conta na Suíça e tal, é para não ter rastro. Então, começou realmente compliance nas instituições financeiras, né, mas não é só para a instituição financeira. Você veja que nesses acordos de leniência mais recentes não tinha nenhuma instituição financeira envolvida. Eram sempre empresas relacionadas a varejo, especificamente, né? Então, é importante a gente ter isso em mente, porque é uma área que tem uma carência muito grande de profissionais. Então, um dia desse eu estava vendo a quantidade de vagas, eram 1.400 e tantas vagas, quase 1.500 vagas abertas, e pelo perfil que tem das vagas e pelo tempo até que algumas têm vaga aberta há 4 meses. Por que uma vaga está aberta há 4 meses? Porque não encontra profissional capacitado, qualificado realmente, né, para estar ocupando aquela vaga. Então, é aquilo, oportunidades tem, mas não adianta você só querer, eu quero. Não, tem que suar, né? Tem que se preparar para isso. E aí, uma das formas de você estar se preparando para isso é realmente você, além de fazer pesquisas, que você pode pesquisar, por exemplo, no site da CGU, ler a legislação de corrupção, você tem também aqui mais de 90 vídeos disponibilizados aqui no canal só sobre a área de compliance. E meu objetivo aqui é levar você do zero conhecimento na área de compliance até ganhos de R$ 7.700 mensais que você tem como conseguir aplicando o compliance na prática. Ou seja, não vai ser só teoria, né? Infelizmente, a gente sabe que tem coisa que não pode estar escrita em livro, ou que nem sempre quem escreve o livro passou por determinado tipo de experiência, de situação, e aí, quando eu trago aqui as lives para vocês, a ideia é realmente que sejam aulas, né, para que vocês
entendam da vida real, porque às vezes o livro fica uma coisa muito distante, né, muito fria, tipo, poxa, em que situação isso se aplica? E nem sempre tem um exemplo claro. Então, assim como, por exemplo, no caso da responsabilização administrativa, tem a questão o exemplo da Madeiro e da Vivo, tem outras tantas situações que eu vou trazer aqui para vocês e a gente vai estar conversando, eu vou estar ensinando para vocês sempre com muito carinho, tá? E sempre que vocês tiverem sugestões e dúvidas, coloquem nos comentários sugestões de tema que a gente vai estar abordando. Mas, voltando um pouquinho à questão da abordagem, né? Que tudo é forma de falar. Você não pode chegar para o dono da empresa e dizer assim, então, deixa eu te falar uma coisa, tem uma área muito bacana que se chama área de compliance, que ela é responsável por implantar o programa de integridade que vai ajudar a empresa a reduzir multas se ela estiver envolvida em esquema de corrupção. Não, não é a melhor introdução para o seu discurso, tá? E qual seria, então, a melhor introdução para o seu discurso? Primeiro, você precisa deixar claro quais, o dono da empresa ou para a direção, né? Quais são os ganhos do compliance como um todo. E aí, quando a gente fala dos principais ganhos, na minha percepção, o que é que eu vejo? A gente tem o ganho no clima organizacional, que tem reflexo direto no ambiente de trabalho do profissional, né? E aí, quando a gente fala em ambiente, a gente fala também de saúde mental do profissional. Por quê? Porque uma das coisas que a gente verifica que tem uma evolução muito grande, mas uma evolução no sentido de deixar de existir ou existir o mínimo possível, é o caso da assédio moral. E a assédio moral é uma coisa que impacta diretamente a saúde mental do funcionário, né? Podendo chegar a uma situação de burnout e ir além até mesmo de suicídio, porque tem gente que não aguenta. Então, quando a gente começa a trabalhar com compliance nas empresas, é aquilo: melhora o clima, melhora o ambiente, melhora a saúde mental dos funcionários, e isso tem um reflexo direto no trabalho do profissional, né? Tem uma série de pesquisas já no mundo todo que mostram que quando a pessoa trabalha feliz, trabalha satisfeita, ela tende a ter uma maior qualidade e uma maior produtividade no seu trabalho. Então, o que acontece? Se o funcionário está trabalhando com uma qualidade melhor na entrega do seu produto ou serviço e com a produtividade melhor, ele está sendo mais produtivo, qual é o reflexo disso? Melhora o resultado financeiro da empresa. Então, quando melhora o resultado financeiro, dinheiro no bolso do acionista, do dono da empresa, né? Então, esses ganhos, eles são muito maiores do que os ganhos que a multa traz, né? A atenuação da multa traz. Então, para introduzir o seu discurso ao falar do programa de integridade, comece falando desses outros ganhos, que são financeiramente muito maiores, né? E depois você pode, sim, falar na questão das multas. Mas até antes de falar da questão das multas, tem mais uma coisa que você pode falar. Você pode falar, por exemplo, da redução da perda que a empresa tem com as fraudes. Porque é aquilo, quando a gente implanta a cultura da integridade, o funcionário ele passa a ter um parâmetro de conduta que a empresa espera dele. Começa de cara já com o código de conduta, né? No código de conduta são abordados temas éticos relacionados à postura profissional, qual é a postura que a empresa espera do profissional em relação a esse tema, esse outro, enfim, vários temas, inclusive no e-book de hoje está detalhando um pouquinho mais sobre isso, porque o e-book é sobre o terceiro pilar, né, que é o código de conduta e as políticas de compliance. Então, dá uma olhada lá depois, acessa, para entender com mais propriedade o que é o código. Mas, então, no código de conduta tem esse parâmetro, né, qual a postura que a empresa espera. Então, o profissional, o funcionário colaborador, ele vai passar a se policiar para atender aquela regra, dizer, poxa, é assim que a empresa quer que eu atue, né? E aí, o que acontece? Naturalmente, tem uma redução no número de fraudes. E olha que quando a gente fala de fraude interna, sem nem envolver a administração pública, falando realmente de corrupção privada, uma fraude tanto pode pagar o programa de integridade todo, a implantação do programa de compliance, o salário do profissional do compliance pelo ano inteiro, como também pode fazer com que a empresa venha à falência, uma fraude.
Então, fraude é um tema que é muito crítico, que as empresas, elas, muitas vezes, elas se enganam achando que não tem fraude. Não, aqui na empresa não tem fraude, não. Não é que não tem, é que você não tem conhecimento. Não chegou o seu conhecimento, independente de você ser dono, diretor ou colaborador, né? Às vezes a gente está num ambiente que aí até considerar um ambiente íntegro e tal, mas não é bem assim. Cerca de 95% das empresas no mundo, pesquisas internacionais já levantaram esse dado, verificaram, né, que constataram, era a palavra que eu queria, que tem fraude na empresa, de maior ou menor porte, mas tem, né? Então, a empresa vai ter uma redução também nesse número de fraudes, e aí a questão não é só o número de fraudes, né, mas os valores envolvidos nessas fraudes. Às vezes basta uma, acabou. Pode levar a empresa à falência. Podem ter várias menores, podem, mas é aquilo. A partir do momento que o funcionário entende como é a postura aqui, que ele tem que ter, porque ele passou a entender qual é o parâmetro, ele não só vai se policiar, mas como ele vai policiar o colega. Dizer, cara, não faz isso não. A depender, ele vai denunciar o colega do canal de denúncia. Então, por isso que essa redução é natural, né, do número de fraudes. E você pode, sim, falar também da atenuação das multas, caso isso venha acontecer, de alguma maçãzinha podre se envolver em alguma situação de corrupção que venha prejudicar a empresa, aí já se verifica que pode ter essa atenuação que a gente comentou aí no início da aula, né? Mas acho que por hoje a gente já está com um tempinho razoável. É isso, gente. Obrigada por terem participado até aqui. Lembre-se de acessar o link, né, que a gente vai estar disponibilizando, tanto na descrição do YouTube, como também no GTV, para acessar o terceiro e-book. Né? Eu estou fazendo lives segunda, quarta e sexta, às 19h, e a gente vai estar, pelo menos por um tempinho, disponibilizando e-books durante as lives, tá? Então, se vocês gostaram dessa aula, compartilhem com seus colegas, tá? Comentem se vocês tiverem dúvidas. Eu agradeço ao Eduardo Gil, que ele que deu a sugestão para esse tema. Ele surgiu com essa dúvida sobre a responsabilização administrativa e civil na última aula. Eu disse, não, então vou levar na última live, né? Então vai ser o tema da próxima. E tragam sempre dúvidas para a gente estar discutindo aqui com vocês, ensinando para vocês detalhes sobre a área de compliance, uma área que é tão rica e realmente é um santo compliance, né, que pode resolver uma série de problemas que a empresa tem e de uma forma até muito mais simples do que as empresas imaginam. Mas é aquilo, precisa de profissional capacitado no mercado, precisa de profissional qualificado. Então, se prepare, amole seu machado, maratone os vídeos aqui, que já são mais de 90, e se tiver dúvida, manda para mim que a gente vai conversando, eu vou trazendo em formato de live para estar explicando a vocês, tá bom? Obrigada pela participação de vocês, gente, Metes, Elisha, Isabel, Richard, outras pessoas que eu não consigo mais tá vendo o nome daqui. Obrigada, gente, obrigada mesmo, e até sexta. Tchau, tchau.